Pessoal, graça e paz, boa noite. Vocês vão me ver olhar pra cá e pra cá porque eu tô fazendo live também no YouTube, tá? Então sejam bem-vindos, vão entrando e se vocês puderem compartilhem com mais pessoas aí. Compartilhe com mais pessoas o link, tá? Compartilhar com o máximo de pessoas que a gente puder. Sejam bem-vindos, tá? Fica à vontade. Vamos lá, pessoal. Hoje eu tenho uma palavra de Deus pra você. Quero conversar um pouco com vocês. Seja bem-vindo, Itaiane, Tayana, Douglas. Manda o link aí pra mais pessoas, tá? Manda no direct aí. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo mandar por aqui. Como que tá a voz aí, pessoal? Dá um ok assim, fala mais ou menos, dá um joia se tá tudo certo aí. Perfeito, Douglas. Obrigado. Vamos lá. Não se sintam sozinhos, eu só tô terminando aqui de organizar a live no YouTube também, tá? Pra gente fazer nosso podcast bem legal. Tem duas pessoas acompanhando a princípio aqui no YouTube. Nós temos dois aqui no Facebook, ou perdão, no Instagram. Perfeito, Douglas. Obrigado. Vamos lá. Não se sintam sozinhos, eu só estou terminando aqui de organizar a live no YouTube também. Tá? Vai dar. Tentei entrar aqui pela conta da igreja para fazer o compartilhamento. Não vai dar muito certo. Mas vamos lá então, pessoal. Graça e paz. Vamos entrando aí, pessoal, fica à vontade. Jaque, seja bem-vinda, Fabiane. Vai entrando aí, pessoal. Estamos ao vivo aqui no Instagram e também no YouTube, tá? No nosso canal da igreja lá no YouTube. Aqui no Instagram nós estamos no meu pessoal, meu particular. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu quero conversar um pouco com você. Eu creio que Deus vai falar com você nessa noite, amém? E no final nós vamos ter uma oração maravilhosa. Nós vamos ter um momento de oração. E eu creio que Deus tem uma palavra pro teu coração através daquilo que eu vou compartilhar hoje, tá? Então, assim, manda no direct aí, clica no aviãozinho e vai mandando para mais contatos, tá? Nós vamos ter um devocional, uma reflexão bíblica maravilhosa nessa noite, tá? Então, assim, pessoal, você que já está entrando, só para você ficar a parte, nós estamos criando esse podcast, tá? Estamos ao vivo tanto no YouTube quanto no Instagram, para a gente poder fazer um momento, uma live, onde a gente pode ter um bate-papo de reflexão bíblica e momento de oração, tá? Então vai ser possivelmente toda sexta-feira às 7h30 da noite. Então você está mais convidado, tá? Para estar comigo aqui ao vivo, aqui comigo nessa live que vai ser maravilhoso. Então compartilha com mais pessoas aí e vamos estar juntos, amém? Graça e paz, irmã Ketri, aqui no YouTube, na live. Amém? Vamos lá então, pessoal. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai entrando aí, pessoal. Victor, seja bem-vindo, Victor. Compartilha com mais pessoas aí, tá? Que a gente já vai começar o nosso Reflexos, né? Que é o nome do nosso podcast. Nós estamos ao vivo tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube, tá? No canal da igreja, da PIB Gaúcha do Norte. Você pode estar indo lá, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho também. E é muito importante você estar acompanhando a gente lá, beleza? Hoje eu quero falar com você de um assunto maravilhoso. Então Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração. O Emerson, seja bem-vindo, Emerson. Compartilha aí, clica no aviãozinho, manda no direct para outras pessoas aí também. Vamos compartilhar com mais pessoas, amém? Glória a Deus. Aleluia. Seja bem-vindo, galera. Fica à vontade.
bem-vindo aí, pessoal. Vamos entrando, vamos compartilhando com mais pessoas. Eu tenho uma palavra de Deus para você, tá? Nós estamos ao vivo aqui no YouTube também. Vamos lá, pessoal. Vamos começar então? Vamos começar, já tem uma galera aqui no Instagram e também no YouTube na nossa live lá. Esse podcast ele foi criado, eu tive a ideia desse podcast exatamente a gente poder ter um momento de reflexão bíblica, onde a gente pode meditar na palavra de Deus, ter um momento de oração. Eu quero orar pela sua vida, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Boa noite, Emerson. Boa noite. Então assim, pessoal, eu quero muito que você receba a palavra que eu vou compartilhar no teu coração. Se você tem alguém que você deseja muito compartilhar essa palavra, compartilha com mais pessoas, tá? Nós estamos ao vivo aqui também no YouTube. Depois vai lá, PIB Gaúcha do Norte. Se você colocar PIB Gaúcha do Norte, se inscreve no canal também da nossa igreja aqui de Gaúcha, tá? Nós temos as lives lá também dos nossos cultos. Inclusive o canal é novo, tá? Lá possivelmente você não vai achar ainda nada, mas próximo domingo nós já vamos estar ao vivo no YouTube. Já estamos fazendo as lives no Instagram da igreja também, PIB Gaúcha do Norte. Segue a gente. Alexandra, graça e paz, seja bem-vinda. Compartilha com mais pessoas aí, porque eu tenho uma palavra de Deus pro seu coração, amém? Vamos lá então? Pessoal, glória a Deus. Vamos começar então, sejam bem-vindos aí à nossa live, tá? Vamos ter um momento aqui de meditação da palavra, por isso o nome é Reflexos, né? Com o intuito de refletir sobre a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu quero compartilhar com você uma palavra hoje sobre fé, né? E hoje a palavra ela tem o intuito de despertar no teu coração e no meu coração o desejo de se aprofundar mais na palavra do Senhor e naquilo que Ele tem para mim e para a sua vida, né? Porque nossa caminhada, querido, nessa terra, ela não pode ser em vão. Tá? Eu já quero começar, quero te adiantar uma palavra. Eu quero falar para você, a sua vida, você não está aqui nesse mundo em vão. Você não é qualquer um. Você não está aqui por acaso. Você não é acidente. Você não é uma obra do acaso. Não, querido. Você tem um propósito e o propósito ele só vai ser visto, esclarecido na sua vida quando você entender que Deus tem um projeto na sua vida. E para isso nós precisamos de fé. Eu já vou te adiantar outra coisa. Fé não é algo que a gente pode raciocinar, idealizar. Nós não temos fé de nós mesmos, tá? A fé ela é um propósito de Deus para que nós possamos realmente, a fé ela é um dom de Deus que nos desperta a entender aquilo que Deus tem para nós. Paulo, seja bem-vindo, Paulo. Então vamos lá, pessoal, nós estamos ao vivo aí no YouTube. Tem gente nos acompanhando no YouTube, no canal, e aqui no Instagram também. Então compartilha com mais pessoas aí nossa live, tá? Que eu tenho uma palavra de Deus para você. Vamos lá. Se você tem a Bíblia aí física ou no seu celular, abra Hebreus capítulo de número 11. Vamos lá. Hebreus capítulo de número 11. Hoje eu quero falar sobre fé, tá? Fé. E eu acredito que essa é a base de todo homem, toda mulher que crê em Deus, que quer desfrutar do melhor de Deus, que quer realmente entender o motivo pelo qual existe, ou por que está passando por essa vida, ou por que você existe, né? Ah, Eduardo, eu acho que minha vida, eu acho que eu nasci só para trabalhar e só para viver o que eu já vivo. Aí eu tenho alguns projetos, tenho alguns planos, mas nada demais, sabe, Eduardo? Eu não tenho muita perspectiva de propósito. Então hoje é a noite de Deus despertar no teu coração o propósito que Ele tem na sua vida, amém? Então vamos lá. Pessoal, Hebreus capítulo de número 11, nós vamos ler o versículo de número 1 e 2, que diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Então vamos lá, pessoal, começando aqui o início dessa live, o início desse texto, eu vou resumir o texto, o capítulo, mas com base nesses dois primeiros versículos você vai entender onde Deus quer te levar. Então vamos lá. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é que a fé ela é um elemento, uma substância de Deus, um dom, um presente que Deus dá a nós para que por meio da fé possamos receber a graça de Deus. Então o primeiro passo, o primeiro propósito da fé é que nós venhamos receber por meio do crer no Evangelho, por meio da palavra de Deus,
a qual nós ouvimos, né? O evangelho foi pregado a nós, e quando nós entendemos o sacrifício da cruz, entendemos o propósito do evangelho, a fé que Deus deposita em nós, a partir do momento que a gente se arrepende e recebe isso, a fé ela intermedia essa ação sobrenatural de Deus, que só Deus pode fazer, de nos salvar. Então a graça de Deus ela vem por causa da fé. Porque a fé ela é a chave que abre a porta do crer. Então eu quero que em primeiro lugar você tenha isso em mente. Não tem como eu aplicar a fé em outras áreas da minha vida se eu não tiver a graça de Deus. Então, Eduardo, o que é a graça de Deus? A graça de Deus é o favor ou o dom de Deus, ou o presente de Deus imerecido a todo homem que crer nele. Então a graça de Deus é o presente da salvação que Deus dá ao homem que crê no Evangelho, nas boas notícias da palavra de Deus. Então, quando você crê no Evangelho, quando você crê em Cristo Jesus, no sacrifício, no propósito pelo qual ele morreu na cruz, você recebe essa graça, essa salvação, e Deus escreve seu nome do livro da vida e você passa a ser um filho e uma filha de Deus. Mas isso só acontece também por causa da fé. Então a fé é essa chave que vira dentro de nós e abre essa porta para que possamos receber a graça de Deus. Então, pois bem, pessoal, quando nós entendemos a fé e compreendemos isso, logo entendemos que a fé ela nos leva a outros níveis, ela nos leva a outras situações com Deus. E aqui, se você ler Hebreus capítulo número 11, ele já inicia dizendo que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. E aqui ele começa falando de Abel, mas eu quero me deparar com um testemunho dentre os heróis da fé que é citado aqui em Hebreus 11. Eu quero me deparar com você em Abraão. Com Abraão, eu já quero entrar aqui com você em um detalhe sobre a fé. E hoje em dia, muitos pastores, muitas igrejas têm se apropriado, infelizmente, da boa vontade das pessoas, usando da fé das pessoas, né? E aqui não é a mesma fé que leva à salvação, mas a fé do homem, né? Aquela fé religiosa que todos nós temos, porque na Bíblia existe dois tipos de fé: a fé do homem e a fé de Deus. A fé de Deus é essa que eu acabei de falar, que Deus dá ao homem, é um dom de Deus, é algo que Deus dá ao homem para que ela possa nos levar àquilo que Deus quer para nós. Então, o ser humano ele já nasce, ele já cresce com a tendência de querer se religar a Deus, né? Está dentro do homem esse desejo de tentar se religar a Deus. Por esse motivo nós vemos aí, e existe várias religiões no mundo hoje, por causa desse desejo intrínseco do homem em conhecer o divino. Mas isso, sem a fé de Deus, proporciona ao homem maus caminhos, levando ele então a crer em deuses que não existem, em criar religiões que não proporcionam o verdadeiro relacionamento com o Deus verdadeiro, que é o Deus da Bíblia, né? Então, eu quero falar para você que aqui, com base na vida de Abraão, eu quero proporcionar a você e levar você à compreensão do que é a fé genuína, a fé bíblica, a fé de Deus. Então, vamos lá. Aqui, primeiro ponto é que a fé, na maioria das vezes, ela vai exigir de você uma confiança ou um posicionamento diante de circunstâncias que são, na maioria das vezes, fora da lógica humana. É isso mesmo. Por exemplo, eu vou usar o exemplo de Moisés. Quando Deus manda Moisés, eles se deparam diante do Mar Vermelho após terem saído do Egito com o povo hebreu. Eles se deparam ali diante do Mar Vermelho, e então Deus pede com que Moisés toque na água para que o mar se abra. E ali então o mar se abre. A pergunta que eu te faço é: tem lógica nisso? Não tem. Um outro exemplo, que inclusive está aqui no texto do capítulo 11 de Hebreus, é que Deus pede de Abraão, olha só, o pai da fé, o homem que assim é o maior exemplo bíblico de fé, né, principalmente do Antigo Testamento, onde ele ali está sempre buscando viver a direção de Deus. Ele vai de um lado para o outro, ele muitas vezes não fica em um lugar fixo, ele sempre está se mudando, porque Deus está sempre direcionando ele para algo, para que no coração dele Deus possa ver a confiança que ele tem no Senhor. E em um determinado momento, já que não bastava toda a obediência dele, Deus agora exige o seu filho, Isaac. Deus exige o filho dele, Isaac, como sacrifício. Então ali você observa mais uma vez algo que para nós, poxa, que loucura, né? Pediu o próprio filho dele como sacrifício, para que ele mate o seu próprio filho, venha assassinar o seu próprio filho no monte, em sacrifício ao Senhor.
Então, a fé, querido, em primeiro lugar, a fé muitas vezes vai nos colocar em situações onde o homem não vai te entender, onde você muitas vezes não vai compreender, onde seus familiares muitas vezes não vão te entender, onde as pessoas ao seu redor não vão compreender aquilo que você está vivendo exatamente porque você decidiu viver em fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Eduardo, então quer dizer que se Deus pedir alguém da minha família para eu matar, eu vou ter que matar aquela pessoa? Querido, deixa eu te falar uma coisa para você. Deus nunca vai fazer algo que descumpra com a sua própria palavra. Deus mesmo condena o homem que tira o sangue de outro homem. Por que então Deus leva Abraão a esse paradoxo? Porque Deus quer ver até onde o homem vai. Principalmente aqueles que ele tem um propósito maior. Então Abraão vai com seu filho, obedece, ele leva seu filho ao Monte Moriá para sacrificá-lo. No momento em que ele decide sacrificar o filho dele, ele diz uma palavra para Isaac. Isaac pergunta: pai, cadê o cordeiro? Cadê o animal que nós vamos oferecer? Ele falou assim: ó, Deus proverá. Quando Abraão diz Deus proverá, é porque ele crê que Deus vai prover uma forma. Que Deus ali está testando a fé dele. Abraão, com muita insegurança, mas baseado na fé que Deus deu a ele, ele vai até o final. Quando ele chega no momento ele empunhala, ele pega a sua adaga para sacrificar o seu filho, a Bíblia diz que o anjo diz: Abraão, não precisa fazer isso, pare. E então ali Deus provê um cabrito, né, um cordeiro ali, e ele sacrifica então o animal para Deus. Aí Deus diz para ele: verdadeiramente você me ama e você crê naquilo que eu digo. Então Deus ali aprovando Abraão por causa da obediência dele. Então a fé, ele é um ato de obediência. E muitas vezes você vai ter que fazer coisas que para as pessoas lá fora você é louco, você não tem juízo. Poxa, esse cara parece que não tem concepção das coisas. Então assim, o mundo ele anda numa mão e você anda na contramão do mundo. Então, eu quero que você pegue essa palavra pro teu coração. Eu não sei o que Deus está pedindo de você. Eu não sei aonde que Deus quer que você se posicione. Não sei o ministério que você participa, a igreja que você participa, o local onde você está, o trabalho que você tem. Mas em algum momento, Deus ele vai direcionar você. E eu quero profetizar na sua vida a partir dessa live, dessa palavra. Deus vai começar a falar com você de forma íntima, como ele falou com Abraão. E muitas vezes ele vai pedir para que você faça e tome algumas atitudes que algumas pessoas não vão entender. Algumas pessoas não vão compreender, mas você sabe que Deus falou com você. Deus nunca vai descumprir princípios, Deus nunca vai fazer você pular hierarquias, Deus nunca vai fazer você desonrar pessoas que Deus levantou para te pastorear, te liderar, seu patrão de trabalho. Deus nunca vai fazer com que você descumpra alguns princípios bíblicos, práticos, porque princípios não mudam. Então, Deus ele sempre vai pedir coisas de você para que você se posicione com sabedoria, né? Então assim, a Bíblia não diz que Abraão falou com Sara. Eu imagino que se Sara falasse para ele e não tivesse concordância ali, haveria ali uma ruptura. Mas Abraão sai silenciosamente e vai com Isaac sem Sara, sua esposa, saber. Porque tem coisas que Deus vai pedir de você que é só você. Ninguém precisa saber. Só você. Você vai buscar a direção de Deus, é óbvio, você vai buscar a confirmação de Deus, você vai ler na palavra, você vai buscar a palavra de Deus como única regra de fé e prática para que você possa caminhar no caminho que Deus quer que você trilhe. Mas eu te garanto que no final Deus vai te recompensar. Porque mais vale a obediência do que sacrifício. Então eu tenho essa palavra para o teu coração hoje. A fé é a certeza daquilo que não vemos, mas é a convicção das coisas que esperamos. Então creia. A base de todo homem e mulher de Deus é a fé. Se você tem fé, você está agradando a Deus. Se você caminha pela fé, você agrada a Deus. Você não agrada a Deus por participar de culto, você não agrada a Deus, mas assim, olha o extremo dos dois lados. Tem pessoas que deixam de participar de culto porque pensam que Deus já é com ela. Ah, eu não vou para a igreja porque eu tenho fé, Deus é comigo, eu não preciso congregar. Aí você já está descumprindo o princípio. Não deixar de congregar como é o costume de alguns. Ah, eu não vou dizimar porque no Novo Testamento a palavra dízimo não é citada. Primeiro ponto. Ah, porque o dízimo ele é coisa da lei. Você já está descumprindo o princípio. Por quê? Porque o dízimo sim é citado no Novo Testamento. Inclusive em Hebreus. Citando Abraão, que deu dízimo de toda a parte que ele recebeu a Melquisedeque. E outra questão. Ah, eu não dizimo porque é da lei. Quando Abraão deu dízimo para Melquisedeque, não existia ainda a lei.
Então, o dízimo ele é um ato generoso de todo cristão maduro. Então, congregar é um ato de todo cristão que entende quem ele é em Cristo Jesus, que ele não é uma ovelha fora do aprisco. Não existe ovelha fora do aprisco. Não existe sal fora do saleiro. Então, a Bíblia diz no Novo Testamento, não deixais de congregar, como é o costume de alguns. Então, tem muita gente que acha que aplicar a fé em questões individuais na sua vida espiritual, quando quebra alguns princípios, você já não está mais vivendo pela fé, você está vivendo pela sua carne, pelo seu achismo. Satanás está te enganando. Então, o homem que vive pela fé, ele primeiro cumpre princípios. Ele obedece à palavra de Deus como sua única regra de fé e prática, mas ele não negocia princípios. Então, tudo que ele faz, tudo que ele decide fazer com base na palavra que Deus deu dele, ele filtra com todos os princípios bíblicos. Princípios eclesiásticos, princípios familiares, princípios como cidadão, princípio como cristão, princípio como discípulo de Jesus. Então, princípio como esposo, princípio como marido, princípio como filho, princípio como cidadão. Então, você filtra a palavra de Deus para que você possa viver ela dentro dos princípios de Deus. Amém? Então, eu quero deixar essa palavra no teu coração. Viva pela fé. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz do Senhor e obedeça. Vai ter coisas que ninguém vai entender. E ninguém precisa entender. Ninguém precisa concordar com você. A única coisa que você precisa é obedecer. Por quê? Porque quando você cumpre a palavra de Deus pela fé, baseada e filtrada nos princípios bíblicos, os homens e mulheres de Deus que estão ao seu lado vão te apoiar e eles vão orar por você e vão falar assim, realmente, Deus tem um propósito dessa pessoa, vamos interceder pela vida dela, olha, o que Deus te direcionou, estamos aqui, né? E as pessoas que entendem de princípios, entendem do que é fé, vão entender que você está no caminho certo. Por quê? Porque no momento certo, e essas pessoas já viveram isso, e elas vão compreender o caminho que você está percorrendo, elas vão concordar com aquilo que você está vivendo também. Por quê? Porque elas também passam pela mesma situação. Então, ouça a voz também de pessoas que vivem pela fé. Não ande com pessoas que estão abaixo de você, ande com pessoas que estão acima. Como que você quer viver coisas diferentes, coisas sobrenaturais, se você anda com pessoas que só vivem a vida natural? Como que você quer viver coisas diferentes se você pratica as mesmas coisas? Como que você quer ser uma pessoa de fé se você anda com pessoas incrédulas? Não tem como. Então você precisa aplicar a fé na sua vida com o primeiro princípio, ouvindo a voz de Deus através da sua palavra. Segundo, ande com pessoas que sabem muito bem, que você sabe que são pessoas que vivem pela fé. Você sabe quem são as pessoas que vivem pela fé. Você sabe distinguir muito bem, essa pessoa é uma pessoa de fé, essa é uma pessoa que vive princípios, uma pessoa que ela é uma pessoa que ela insiste na fé, ela é perseverante. Então, eu quero deixar essa palavra pro teu coração. Deus tem um propósito na sua vida e Ele só quer que você deixe ativar a fé no teu coração. Deixa Ele ativar a fé no teu espírito. Por quê? Porque a fé vai abrir os teus olhos espirituais para que você compreenda a vontade do Senhor. Então eu quero finalizar com você essa live aqui. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Né? Eu creio que Deus falou com você. Se Deus falou com você, coloca um glória a Deus e um amém, tá? Ou vai lá no nosso YouTube, nosso canal e deixa o seu like também e se inscreva no nosso canal e também ativa o sininho para você estar acompanhando as nossas lives na nossa igreja também, tá? Nós somos a primeira igreja batista de Gaúcho do Norte. Você pode nos acompanhar pelas nossas lives aqui na sexta-feira e também nos sábados no nosso culto de jovem e no culto de domingo, culto de celebração da família, amém? Então eu quero orar com você nesse momento, queria que você fechasse seus olhos aí na sua casa e recebesse essa oração. Pai, eu quero colocar a vida de cada um que está ouvindo essa live nesse momento. Eu quero pedir que o Senhor tire, Deus, toda a confusão e todo laço do inimigo tentando tirar, Deus, essa pessoa, esse irmão, essa irmã, do caminho da fé. Eu não sei o que ele tem passado, o que ela tem passado, mas o Senhor sabe. Eu quero repreender em nome de Jesus todo espírito maligno que tem tentado apagar, Deus, tirar ou, Deus, ofuscar a fé dessa pessoa. Essa pessoa que está tentando percorrer na sua vida, Senhor, cristã, e tentando insistir para que possa viver e continuar vivendo os propósitos do Senhor, muitas vezes tem desanimado, muitas vezes tem dado ouvido à própria vontade e não à tua palavra, mas eu peço nesse momento, Senhor, essa pessoa está aqui nessa live porque ela deseja restaurar o propósito dela e a fé do Senhor é o que vai proporcionar isso a ela. E eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, o melhor do Senhor para a vida dessa pessoa e que os propósitos, Senhor, a partir de agora sejam efetivos e claros na vida dessa pessoa.
recebe aí na tua casa, querido. Em nome de Jesus, recebe essa oração. Eu profetizo na sua vida o melhor do Senhor. E que o Senhor venha abrir os seus olhos através da fé que só Ele pode proporcionar a você. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Que o Senhor venha ativar a fé no teu coração e que você viver coisas extraordinárias a partir daquilo que Deus falar com você. É o que eu te peço. Só se inscreva no nosso canal, mais uma vez eu te peço. E esteja conosco acompanhando nosso Instagram, PIB Gaúcha do Norte, e o nosso canal também, PIB Gaúcha do Norte. E eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus, tá? Deus abençoe. Um abraço.